A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos ao canal Denis Pereira Oficial. Eu sou o presbítero Denis Pereira e é um prazer recebê-los por aqui. Eu quero fazer uma abertura bem rápida aqui, então preste atenção por gentileza. Primeiro, a programação do canal, nós temos pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Entendeu? Porque você precisa compartilhar o link com toda a sua igreja, com todo mundo que trabalha com escola dominical, porque nós estamos aqui para servir os irmãos, tá certo? Então quero te pedir 5 coisas, não vai passar de 10 segundos para você fazer. Vamos contar? Primeiro, inscreva-se se ainda não está inscrito. Ative o sino de notificações. Curta o vídeo. Sabe o joinha? Tem um joinha para cima e um para baixo. Tanto faz, mas por favor, clica nesse joinha ou para cima ou para baixo, por favor. Pega o link e compartilha. Isso, copia o link e compartilha para geral, para todo mundo conhecer o nosso canal. E agora nos comentários escreve para nós de onde você nos assiste. Eu sou da Assembleia de Deus na Bahia, sou da Assembleia de Deus no Maranhão, para a gente saber até onde o nosso trabalho está chegando, tá certo? Agora preste atenção. Aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais. E o primeiro link é o link do meu WhatsApp. Temos 6 grupos de professores no WhatsApp. Nós compartilhamos semanal e diariamente material gratuito relacionado à escola dominical. Comentários, slides, vídeo, convite e muito mais. Tá certo? Então clica aí e vem falar com a gente. E ao longo da aula vai passar algumas imagens para você conhecer melhor o nosso ministério. Bora para nossa aula. Pega a Bíblia, a revista, papel, caneta. Vamos juntos preparar mais uma aula da escola dominical. Muito bem, meus amigos, lição 2, classe de adultos, a predileção dos pais por um dos filhos, nesta lição maravilhosa, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. O texto áureo está em Gênesis 25, 28, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. A preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles, tá? O texto está em Gênesis 25, do 19 ao 28. A história de Isaque e Rebeca parece uma infeliz repetição de Abraão e Sara. Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Ontem o meu pastor na igreja disse que provavelmente Sara era aquele tipo de mulher que não poderia ser contrariada, né? Porque dentro daquela cultura você sabe que o homem, né, Sara chamava Abraão de senhor, por exemplo, né? Mas é interessante como a Bíblia deixa passar, ela mostra, né, estes rompantes, vamos dizer assim, de erros, né, dos nossos patriarcas, né, dos nossos heróis, das nossas heroínas. Muito bem. Nesta lição, estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaque e Rebeca, tá? Veremos que quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis, que fazem do lar um ambiente hostil para a criação de filhos, e o que não é a vontade de Deus para a família cristã. Eu vou colocar um videozinho aqui para você assistir sobre isso aqui, já voltamos. Olha só o que esse pai vai fazer com essa menina. Olha isso. Bom, você viu aí, né? Esse vídeo é uma boa ilustração para esta aula. Vamos lá. O plano de Deus para a família e sua presciência. O plano divino para a família de Isaque e Rebeca. Isaque e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaque não esperava o que viria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta. Essa oração durou
20 anos. Ai, meu Deus do céu. 20 anos para que Deus respondesse esta oração. Agora, não importa o tempo que passe, não é verdade? Nada pode impedir as promessas de Deus. Afinal de contas, Isaac e Rebeca faziam parte da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Da promessa que Deus tinha feito a Abraão, tá? Então, Rebeca, né, ficou atenta aqui, tá? Diferente de Sarai, antes de ser Sara, ela não entregou Isaac para se deitar com uma de suas servas para ter filhos, mas eles oraram durante 20 anos para que Deus fizesse um milagre. E aí vem os dois meninos, tá? Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e de Jacó. Lembra que eles fazem parte, novamente eu digo, lá da promessa feita a Abraão. Ele sabia o que aconteceria com os gêmeos Esaú e Jacó, os filhos de Isaac e de Rebeca. Deus já sabia, tá? Agora, Deus sabia tudo o que aconteceria, né? Foi dito a Rebeca, olha, existem duas nações no seu ventre. O maior servirá o menor. Aqui estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo, ou seja, ele não implica determinismo na vida do ser humano. Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não o compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, tá? Então, presciência de Deus, o atributo pelo qual Deus sabe todas as coisas. Agora, não significa que Deus vai prender todas as pessoas no sentido de determinar o determinismo na vida do ser humano. É uma escolha pessoal, tá? Então, a presciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas antes mesmo que elas aconteçam, tá? Muito bem. Tópico 2. O conflito familiar. Você se inscreveu aqui no canal? Você se inscreveu aqui no canal? Então, por mais conflitante que seja isso, que vai acontecer aqui entre esses dois irmãos, isso fazia parte de um propósito divino. Parte de um propósito divino. Uma das maiores declarações do nosso amor a Deus é dizermos sim à sua vontade, ainda que não a compreendamos. Até porque não tem como nós compreendermos plenamente a vontade de Deus. Lembra que Jesus disse para Pedro? O que faço não entendes agora, mas entenderás depois. Por isso que a nossa mentalidade não pode ser meramente humana, racional, precisa ser espiritual. Para nós, se não compreendermos, mas nos rendermos à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. 10 segundos para você tomar 5 atitudes aqui no canal. 10 segundos, 10 segundos. Vamos lá? Inscreva-se. Obrigado. Ative as notificações, clica no sininho. Obrigado. Clica no joinha, dá like ou dislike, para cima, para baixo, não tem problema. Eu sei lidar com as suas críticas. Não gostou, pode clicar no joinha para baixo. Isso. Agora, compartilha. Pega o link, compartilha em todos os grupos, nos status, manda para muita gente. Tem muita gente precisando de ajuda. Isso. E por último, comenta. Coloca aí de onde você nos assiste, onde que é a sua igreja, de qual cidade, de qual estado, de qual país, pra gente saber até onde o nosso trabalho está chegando, tá bom? Tópico 2, o conflito familiar. Dá um cafezinho aí? Presta a xícara aí que eu vou servir um cafezinho pra você. Engraçadinho. O conflito familiar. A esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada. Por serem impedidas de procriar, mulheres inférteis eram consideradas inferiores, a ponto de, no casamento, os maridos terem o direito de repudiá-la, tá? Aí tem todo aquele contexto social, cultural, não bíblico, não divino, ok? Aonde, segundo as leis lá da época lá, que não são as leis do Senhor, em caso de esterilidade da senhora da casa, da dona da casa, da mulher do patrão, uma das escravas, das empregadas, das servas, poderia ser oferecida ao patrão para se deitar com ele, para ele gerar um filho. E esse filho, ele seria da patroa, da senhora. Ok? É como se
a não é nem chamado, não é nem barriga de aluguel. Era, enfim, você vai aí gerar uma criança aí e acabou. Entendeu? A criança era da patroa. A criança não era de quem tinha gerado, tá? Muito bem. Mas, no caso aqui, ao invés de fazer isso, eles oraram ao Senhor. Isaac orou ao Senhor. E Deus ouviu o seu clamor. Mas eu não tenho dúvida que essa oração foi do casal. Eles oraram ao Senhor. Houve ali, naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias. Tópico 2.2. Né? Nós estamos falando, até hoje, na agricultura familiar, se você for aí para os interiores, você vai ver que na agricultura familiar, ela a base dela é a família. É isso mesmo. A agricultura familiar é responsável por 70% da produção de alimentos no Brasil. Se você destruir as famílias, você destrói a produção alimentar. E você destrói a nação e vai ter impacto econômico no mundo todo. Por quê? Porque a agricultura familiar gira em torno da família. O pai, a esposa, os filhos são os primeiros a trabalhar naquilo ali. Porque são pequenos sítios, pequenas fazendas, pequenas terras. A família. Então aqui era muito importante ter filhos. Por isso que no Salmo 127 diz, feliz aquele que enche deles, falando de filhos, a sua aljava. Ou seja, aquele que tem muitos filhos preparados e prontos para continuar o seu legado, para trabalhar nas suas terras. Porque isso implica não só em sobreviver, mas em viver e em sustentabilidade, em herança cultural, social, espiritual e econômica daquela família, não é? Então, Isaac buscou a ajuda do alto para superar o problema de esterilidade de Rebeca. Deus ouviu a oração e deu a este casal, esta duplinha dinâmica, Esaú e Jacó, e já deixou claro, ó, o menor vai servir o maior, o maior vai servir o menor. Em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes, tá? Então, Esaú era dado a caça, que Jacó gostava, e Jacó era mais da casa, né? Então, Isaac já idoso, pensando que já iria morrer, tem a questão da bênção patriarcal, do direito da primogenitura, não é? Isaac, sabendo do que seu pai gostava, ele se dedicava à caça e satisfazia o seu pai com os prazeres da caça. Mas, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. Essa predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produziria um grande conflito na família. Então eu pergunto, Deus precisava dessa ajudinha de Rebeca para que Jacó assumisse sua missão de vida? Aqui a gente tem que aprender que no reino de Deus, posições de destaque devem ser vistas como posições de serviço. Então, mas ele é o primeiro, eu sou o segundo. Então, o primeiro serve mais. A carga sobre o primeiro é maior. Humanamente falando, a gente olha como Rebeca. Então Jacó tem que ser o primeiro. Jacó será servido por Esaú. Mas essa posição que Deus reservou para Jacó é uma posição de serviço. Se a gente entender isso, não haverá competição por posição, mas sim disposição em servir. Porque no reino quem não serve, não serve. Né? Então esse favor, Deus, anote aí, Deus não precisava que Rebeca favorecesse Jacó. Os planos, os propósitos de Deus são perfeitos.
esta interferência só vai trazer consequências, problemas, prejuízos para esta família. E neste caso, por que não dizer para o mundo, né? Então, uma grande lição que nós vamos entender aqui, é que a gente não tem que interferir nos planos de Deus. Por isso que a gente tem que orar. Porque a oração promove discernimento. É muito louco isso, né? Muito conflitante isso. Já passou por isso? Fala para mim aqui nos comentários. Tem uma situação, você quer agir. Mas e se a nossa ação for precipitada? Aí tem uma pressão, não, você tem que fazer a sua parte. Então, nem sempre. O que é a minha parte? Isso é subjetivo. Na mesma situação que eu estou vivendo, você agiria de outra forma. Se eu agir do jeito que você me aconselharia, na situação que eu estou vivendo, mas na minha história, o efeito não seria igual na sua história. Então a gente tem que viver em oração, porque interferir nos planos de Deus, querendo ajudar a Deus, achando que estamos fazendo a nossa parte. Talvez a intenção de Rebeca foi muito boa. Mas valeu a pena? Foi legal? Foi saudável? A gente tem que pensar nisso. Então, aqui a atitude de Rebeca, ela vem de um milagre, 20 anos orando, um milagre, mas a atitude de Rebeca cria um monte de, de situações conflituosas dentro do ambiente de milagre. Eles já tinham promessa de Deus. Eles tinham que simplesmente criar os filhos. Então, muito cuidado com as interferências nos planos de Deus. Muito cuidado. Tem muita gente que acha que está fazendo a sua parte, mas na verdade está interferindo. Porque aquilo que Deus disse que vai fazer não precisa da nossa interferência. Precisa da nossa confiança. Deus disse que vai fazer, não interfira. Porque as interferências só trazem prejuízos. Muito bem, estamos chegando aqui no tópico 3, onde nós vamos falar mais diretamente sobre predileção, né? O problema da predileção por filhos na família. Esaú era o filho predileto de Isaac. Jacó, o filho predileto de Rebeca, né? Isso aqui você vai ver que Jacó vai fazer isso aqui com José. Meu pastor falou ontem, olha o que o meu pastor está fazendo. O meu pastor está dando todas essas lições. Ele falou, Denis, a revista deixa comigo, né? Então o meu pastor, eu congrego aqui em Campinas numa sede de setor, né? Então nós temos a igreja sede central, 162 igrejas, se não falha a memória, e aí tem os setores. O nosso setor é responsável por 17 congregações. E o pastor Enio Custódio é o nosso pastor local e também supervisiona estas congregações. Então, nesse trimestre, ele falou assim, deixa comigo. Aí, domingo, eu estava viajando de manhã. Eu estava, domingo de manhã, em Limeira, lá com o pastor Robinho, fazendo uma participação sobre a história da escola dominical. E aí, à noite, eu estava em São Paulo, no Jardim São Carlos, ministrando lá para o CREIO do Jardim São Carlos. Então, ontem à noite, no culto de ensino, que na nossa igreja na terça-feira, eu cheguei para o culto de ensino e tal. Daqui a pouco, o meu pastor, geralmente no culto de ensino é ele que prega. Aí eu vi que ele colocou a Bíblia e colocou uma revista. Eu falei assim, nossa, ele vai usar a revista ou vai fazer propaganda da escola dominical? Aí ele falou assim, meus irmãos, os irmãos pediram para mim e eu vou fazer isso. A mensagem de hoje, o ensino de hoje, vai ser dentro da lição da escola dominical. Então ele ministrou a aula 1 no domingo e na terça-feira no culto de ensino, ministrou de novo para quem veio e para quem não veio. E pelo jeito ele vai fazer isso o trimestre todo. Ou pelo menos as aulas que ele achar aí necessário, tá? Então veja, e aí ontem ele falou sobre herança. Ele falou sobre herança, que todos nós temos heranças, né? Então veja que Abraão faz isso aqui com Ismael e com Isaac. Manda Ismael embora e fica com Isaac. Abraão. Jacó, na família de Isaac vai acontecer isso aqui. Isaac prefere Esaú,
Rebeca prefere Jacó. Depois Jacó vai ter a mesma atitude. Jacó vai ter 12 filhos e o que ele vai fazer com José? Vai dar a túnica para José. Para mostrar para todos que o seu filho predileto é José. E o que isso vai gerar? Conflito, 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 conflito. A lição de tudo isso é que o plano de Deus ele vai continuando. Lembra? Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque os planos de Deus não podem ser impedidos. Os planos de Deus. Os planos de Deus. A consequência fica, o prejuízo fica, e o plano de Deus vai seguindo o seu curso. Tá? Então, problema da predileção por filhos na família. Já se inscreveu no canal? Vou te dar mais 10 segundos. Meu Deus do céu. 10 segundos. Vamos lá, 5 atitudes. Inscreva-se no canal. Ative as notificações. Dá like no vídeo. Pra cima ou pra baixo, like, dislike. Clica nesse joinha aí. De um jeito ou de outro, pelo amor de Deus. Compartilha. Pega o link. Manda nos grupos de WhatsApp. Manda pra todo mundo. E por último, comenta. Fala pra nós de onde você nos assiste. E será que tem alguém nos assistindo aí até agora? Coloca assim nos comentários a hashtag estou aqui. Ok? E fala pra nós cidade, estado, município, país de onde você nos assiste. Para sabermos até onde nosso conteúdo está chegando. Tem um QR Code aparecendo por aqui de vez em quando. É para você contribuir com o nosso canal. É para você mostrar sua gratidão ao nosso trabalho. Eu estou lhe ajudando de alguma forma, então invista no meu tempo. Invista nessa produção de conteúdo. Nós temos ajudado muitas pessoas com a graça de Deus. Ajude-nos a ajudar mais pessoas, certo? Então, contribua com o canal. Nós temos um podcast agora, todo sábado às 9 da manhã, num estúdio profissional. Gente, coisa linda, coisa do céu. Temos viagens que estamos fazendo, pregando a palavra de Deus. Enfim, temos um ministério para seguir em frente e eu desejo me entregar cada vez mais. E aí, eu preciso da sua ajuda, tá bom? Então, aponta o seu celular aí para esse QR Code, ou, se for mais fácil, a chave tá aí. Contribua conforme o que Deus colocar no teu coração e nós seremos eternamente gratos. Digo nós, eu, minha família e todos aqueles que se beneficiam do nosso trabalho. Olha só, Esaú, filho predileto de Isaac. Isaac demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que lhe trazia carne de caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina de Gênesis. Por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha primazia no futuro da família. Por isso, Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura a Esaú, o mais velho, mesmo sabendo que Deus tinha propostas diferentes. Tá? Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos dois filhos se sentissem prejudicados, tá? Então havia todo um propósito divino. Deus não ia deixar Esaú ao léu, não, tá? Percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca resolve interferir na ordem dos fatos e, sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo, embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente. Rebeca colocou-se acima do plano divino, interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. Então, aqui tem uma coisa que a gente precisa colocar aqui, que é o seguinte. Essa é uma família que caminha debaixo de promessas, mas também uma família disfuncional. Então, é uma família onde marido e mulher agem de maneiras isoladas. Então, enquanto Isaac está agindo de uma forma, Rebeca está agindo de outra forma. Enquanto Isaac está indo numa direção, Rebeca está indo em outra direção. Por isso que eu falo que, para os jovens, que julgo desigual não é apenas evitar o casamento com pessoas entre crentes e incrédulos, entre crentes e pessoas de outras religiões, né? Esses dias eu vi um perfil no TikTok, um casalzinho, onde ela é, ela é crente e ele é macumbeiro. Eu fiquei olhando aquilo, tem que rir, porque não dá para ter comunhão. Não é verdade? Não dá, luz e trevas, não dá para ter comunhão. Então, aqui nós temos um jugo desigual. Nós temos heranças culturais muito parecidas, nós temos duas pessoas que servem a Deus, mas nós temos aqui um jugo desigual, que é
Rebeca puxando numa direção, Isaac puxando na outra. Ambos não consultam a Deus e nem falam entre si. Quando casais agem isoladamente, como casal a gente tem que agir em bloco. A gente tem que trocar ideia, conversar um com o outro. Né? Então, se Rebeca conversa com Isaac, Isaac conversa com Rebeca, eles se acertariam, orariam juntos como oraram para que Rebeca fosse sarada e tivesse um milagre de ter filhos. E Deus daria direção para eles. Na verdade, Deus reafirmaria aquilo que já estava prometido. Talvez na própria conversa, um ia dizer para o outro, viu, mas peraí, Deus não falou que vai ser assim? Então deixa Deus resolver, não vamos entrar nesse negócio não. Calma, quieta teu coração, menina, que isso? Não, você não precisa fazer isso não, calma, vamos ver o que Deus vai fazer. Vamos ver como é que Deus vai resolver esse negócio. Culturalmente eu tenho que abençoar Esaú, mas a promessa de Deus veio num sentido diferente. Mas porque eles se isolaram e cada um trabalhou numa direção, eles vão criar e aumentar ainda mais o conflito nesta família. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Então isso vai causar conflitos, traumas emocionais e um monte de problemas. Agora, quando não há essa predileção, eu dou graças a Deus aqui na minha casa que eu fui agraciado com Deus, com a Júlia e o Abner. Então um menino e uma menina, pronto, tá tudo resolvido, né? Porque eu acho que seria difícil não mostrar uma certa predileção se eu tivesse 2 meninos, se eu tivesse 2 meninas. Então, quando eu trato o Abner diferente, a Júlia não pode achar ruim, por quê? Porque ele é homem, tô tratando ele como homem. Quando eu trato a Júlia diferente, o Abner não pode reclamar, porque eu falo, não, ela é mulher, tem que tratá-la como mulher. Então, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Nesse sentido, os pais têm responsabilidades no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. E aí, na conclusão, ele fala algo muito interessante aqui, ó. Os pais não devem provocar a ira aos filhos, Efésios 6:4. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-o com predileção, infelizmente, o resultado é o conflito entre os membros da família. Então, aqui só uma experiência pessoal. Eu fui criado num lar, a minha herança familiar, né? Então, o meu pai, quando nos corrigia, não nos deixava chorar. Muito bem. Quando eu me casei com a minha filha, naquela época, a gente ainda corrigia fisicamente e biblicamente, tá? Fica nessa pedagogia do inferno aí, os reflexos já estão aparecendo na sociedade. Mas quando eu ia corrigir a minha filha, o que eu tinha aprendido, eu copiei. Herança que eu trouxe. Então eu falava para ela, não chora. Eu dava chinelada, não chora. E ela engolia o choro. Mas aí veio o Abner. A primeira vez que eu fui corrigir o Abner, que ele abriu a boca para chorar, eu falei, não, mas você não pode chorar. Cala a boca, engole o choro. Ele continuava chorando. Isso me irritava mais. Aí um dia minha esposa falou assim, viu? Ele não tá te desafiando. Sabe por que ele tá chorando? Porque ele é chorão. Ele chora. Você coloca uma roupa nele, ele fica lindo, maravilhoso. Você fala, que pretinho lindo. Ele chora. Que menino lindo. Ele chora. Então, ele chora. Então, o que você faz? Deixa. E aí eu aprendi o quê? Personalidade. A Júlia tem uma personalidade, ela é mais durona. O Abner é mais emotivo. São personalidades diferentes. Como pais, a gente tem que aprender isso. Por quê? Porque aí você aprende a conversar com o filho. Você aprende a dar a atenção de acordo com a personalidade. E você também aprende que não é uma questão de um ser melhor do que o outro. Eles são diferentes, certo? Então, não deve haver predileção. Num lar onde tem predileção por um dos filhos, você vai ter conflitos, você vai ter traumas emocionais, certo? Agora, que fique claro nessa lição também, que os pais também precisam ser curados, tá? Então, assim, qual é a herança?
Por que Isaac vem nisso? Porque ele vem de uma herança. Então ele vem uma herança de Abraão, ele vai repetir isso e os seus filhos vão herdar essa herança. E Jacó vai repetir isso. Então, nós precisamos orar pelos filhos e pelos pais. Se nós quisermos filhos emocionalmente saudáveis, nós precisamos cuidar dos pais. Porque, como pais, nós representamos aos filhos a herança que trouxemos. E por isso nós imitamos, nós copiamos, nós reverberamos nos nossos filhos aquilo que nós aprendemos. E só a palavra de Deus, oração, graça e ensinamento pode nos ensinar para que sejamos sarados, para que possamos ser remédio na vida dos nossos filhos e não para que provoquemos dores. Amém, meus amigos? Essa foi a nossa aula de hoje. A próxima aula vai falar sobre ciúme, o mal que prejudica a família. Obrigado por nos acompanhar. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, contribua com o canal, mas não sai daí, porque o quadro Fala Professor está chegando com uma dica muito especial para vocês. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe. Fala Professor, o quadro com uma dica especial no final de cada uma de nossas aulas, por isso assista a aula até o final, hein? Olha só, os seus alunos gostam de ler a Bíblia? Não. Deixa eu te falar uma coisa, provavelmente você está contribuindo para isso. Mas eu estou aqui para lhe dar uma dica para que você mude isso. E a dica é a seguinte, sabe aquela leitura diária? Geralmente os professores enviam já o texto para o aluno, tudo prontinho, só para ele abrir a tela do celular e ler. A partir de agora, envie a referência bíblica. Então você vai colocar lá, dia tal, a leitura é tal, a referência bíblica, o texto é tal, e embaixo você vai colocar assim, ó, diga com suas palavras o que você entendeu desse texto. E daí para ele, sei lá, manda todo dia às 7 da manhã e fala que eles têm até às 9 da noite. E coloque pontuação nessa participação deles. Coloque 10 pontos nessa participação, que lá no final do trimestre vai contar para receber algum tipo de premiação. Nossa missão não é detectar que eles não leem a Bíblia. Nossa missão é ajudá-los a ler. E para isso a gente tem que parar de dar tudo mastigado para eles. Nós precisamos ensiná-los a procurar a ler a palavra de Deus. Forte abraço, até o nosso próximo encontro. Inscreva-se no canal.